Eu sei que Ele está aqui não porque eu sinto apenas a presença dEle, porque a fé ela não sente, a fé ela sabe. Amém? A fé não é sentimento, a fé é saber, é convicção. Um dos significados da palavra fé no grego é pistis, firme convicção naquilo que se ouve. Então nós temos convicção de que Jesus está aqui porque nós ouvimos um dia alguém pregando para nós dizendo que Jesus disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então Jesus está aqui. E a boa nova é que Jesus continua sendo o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, será para sempre, como diz Hebreus 13, verso 8. Jesus é o mesmo. Então isso é motivo para alegrar no nosso coração, para alegrar no nosso espírito, porque se Ele está aqui, Ele é o mesmo, coisas grandes sempre acontecem, sempre estão sujeitas a acontecer aonde Jesus está presente. Amém? Querido, eu não tenho muito tempo para perder com outras coisas. Sou ruim na questão da formalidade de apresentação, mas eu amo falar de Jesus. Queria que você abrisse a Bíblia comigo em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Eu quero pegar nessa noite um tema que Deus tem ministrado há muitos dias já no meu coração, e eu tenho mergulhado nesses últimos dias em Cristo, eu tenho buscado conhecer a Jesus. Eu amei essa canção que foi cantada: Jesus, nós queremos te conhecer, Jesus, nós queremos te conhecer. A verdade é que nós deveríamos gastar toda a nossa vida, até o fim dela, apenas por querer e buscar conhecer cada vez mais Cristo. Amém? Até porque nós temos entendido, e eu tenho ministrado muito isso para os nossos filhos, que a nossa identidade não está na terra, a nossa identidade está em Deus. Por isso Oséias 6, versículo 3, a tradução da King James diz assim: conheçamos o Senhor e prossigamos adorando e conhecendo. A verdade é que quanto mais você adorar a Jesus, mais você vai conhecê-lo. E quanto mais você conhecer a Cristo, mais você vai ter também a revelação da sua identidade. Certa vez Jesus perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens que eu sou? E então começaram a dizer: bem, Jesus, dizem que o Senhor é um dos profetas, é Elias ou Jeremias, o Senhor é um dos profetas. Jesus disse: tudo bem, mas eu quero saber de vocês, para vocês, quem eu sou. E aí então Pedro toma uma palavra revelada pelo Espírito e diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo. E Jesus se alegra muito dizendo: Pedro, não foi a carne que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso também eu te digo: tu és pedra, e sobre esta pedra que sou eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que você ligar na terra também será ligado no céu, e o que você desligar na terra é desligado no céu. Bem, nós entendemos que quando Pedro tem uma revelação de quem Cristo é, os céus reconhecem quem Ele é também em Cristo, e juntamente com a revelação da identidade vem a autoridade. Irmãos, se nós passarmos uma vida inteira na terra sem saber quem somos em Deus, nós nunca teremos autoridade. Amém? Paulo diz que nós temos que reinar em vida. O cristão é chamado para reinar em vida, para andar e mover-se na terra com governo. Presta bem atenção, a palavra de Deus nos ensina que nos dias de Moisés, aquele povo, os hebreus que saíram do Egito, destino à terra de Canaã. É interessante porque a Bíblia diz assim que eles dependiam de uma nuvem durante o dia e de uma coluna de fogo durante a noite para se mover. Então a coluna se movia, a nuvem se movia e o povo se movia. Era algo externo, eles dependiam de algo externo. Aquela nuvem, aquela coluna representava a glória de Deus, a pessoa do Espírito Santo que se movia, e ele se movia logo atrás. Mas vem o Novo Testamento, então vem a plenitude em Cristo. Jesus, ele inaugura um novo tempo para nós. Sabe, até então os homens conheciam o tempo Cronos, o tempo Kairos, que é o tempo do homem, o tempo de Deus. Mas Jesus inaugura um novo tempo chamado tempo Pré-Roma, que é o tempo da plenitude, da exatidão. Então Paulo diz em Gálatas capítulo 4, ele diz assim, que pelo sim de uma mulher veio ao mundo a plenitude. Jesus veio ao mundo. Jesus, ele inaugura um novo tempo chamado plenitude. E por causa dessa inauguração, desse tempo pleno, a palavra de Deus diz em Atos 2 que os homens que estavam no cenáculo foram cheios do Espírito Santo. Aquela nuvem que estava fora, aquela coluna que estava fora, que representava a presença, o Espírito de Deus, agora é colocada dentro do homem. Agora o homem, para se mover, ele não precisa de algo fora, porque ele tem algo dentro dele. Aquilo que estava fora veio dentro. Agora nós precisamos começar a olhar para dentro de nós, entender que esta unção habita em nós realmente
realmente temos a presença de Deus viva e real em nós, ou seja, Jesus Cristo tabernaculou em nós, somos o tabernáculo de Deus na terra, e por causa desta verdade, eu posso me mover com uma segurança violenta. Agora eu preciso entender que as coisas para acontecer não dependem de algo fora, depende de algo dentro. Durante o tempo o homem dependia de que se o céu se movesse, para ele se mover, mas agora as coisas mudaram. O céu espera a igreja se mover para que ele se mova junto. Quando a gente começa a entender essas coisas, tudo muda, amém? Aleluia, glória a Deus. Romanos 8:29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes, diz para o seu irmão, conforme a imagem, conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, exaltamos pela tua palavra, damos toda a honra e toda a glória, Senhor, porque cremos que a tua palavra cumprirá o propósito nessa noite da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu declaro porque eu creio. Sim, Senhor, a minha missão é falar a Deus, é de crer, e a do Senhor é de fazer neste lugar. E nós queremos que o Senhor já está fazendo desde o início dessa reunião. Pai, em nome de Jesus, declaramos, Senhor, eu declaro que somos o que a Bíblia diz que somos, que temos o que a Bíblia diz que temos, e que podemos tudo que a palavra do Senhor diz que nós podemos. Por meio e em Jesus Cristo, nós declaramos isso, e damos isso no céu, porque é uma verdade eterna. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a palavra de Deus? Particularmente assim, eu amo muito a Bíblia, eu sei que você também ama. Eu propus ao meu coração, há já mais ou menos um tempo, estudar toda a palavra de Deus, versículo por versículo, vírgula por vírgula, não apenas por uma questão de conhecimento, de acrescentar mais um conhecimento ou qualquer outra coisa do tipo. O meu desejo de conhecer as Escrituras é porque eu preciso e necessito, eu tenho uma necessidade de conhecer a Deus. Smith Wigglesworth foi um grande homem de Deus que passou nessa terra, e ele diz algo, ele diz assim: Deus determinou uma maneira de que o homem conhecesse a Deus, por meio do seu Espírito e por meio da sua palavra. Então, se eu quero conhecer a Deus, se eu quero conhecer a Cristo, eu preciso mergulhar nas Escrituras. A palavra dele precisa estar em mim, e eu preciso estar na palavra dele. Então todas as coisas da nossa vida começam a funcionar de maneira perfeita, de maneira sublime, de maneira poderosa. E é isso que eu creio, é isso que eu busco. Cada vez que eu vou ministrar em algum lugar, vou pregar em algum lugar, ou seja, na nossa igreja, ou seja, na minha casa, com a minha esposa, com a minha filha na mesa, querido, eu busco muito, eu quero muito, eu desejo muito conhecer esse Jesus. Eu preciso, eu necessito. Eu falo lá em casa que eu sou necessitado de Deus. Quando eu me tranco no meu quarto para orar, fecho a porta do meu quarto, literalmente, para que ninguém entre, eu falo para ele: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor me quer muito, a tua palavra diz que o Senhor me deseja, e eu também quero te dizer que eu também te desejo. Se o Senhor me quer e eu te quero, por que não vem logo? Fala: possua-me, Deus, pois eu quero ser possuído pelo Senhor. Eu necessito disso, eu careço disso. Eu quero ser um homem cheio da tua presença, mais do que ter uma agenda cheia, mais do que qualquer outra coisa nessa terra. Senhor, eu preciso te conhecer, eu preciso ter uma revelação do Senhor em mim, não apenas a mim, mas eu quero que o Senhor se revele em mim, como diz Paulo aos Gálatas: Cristo se revelou em mim. É uma revelação de dentro para fora, é algo que vem de dentro para fora, não é algo apresentado como um programa, como a religião faz, apresentar uma mudança, um Cristo de fora para dentro. Não, mas é de dentro para fora, algo que realmente me cause, me custe a própria vida, porque nós temos entendido que se eu não morrer, então eu não tenho a vida de Cristo em mim. Aleluia! Eu preciso morrer para que Cristo venha realmente viver em mim, para que Cristo cresça em mim. Querido, essa
de Roma, ela é impactante porque o apóstolo Paulo, ele apresenta o propósito eterno de Deus para a igreja. Sabe, às vezes nós falamos tanto da obra de Cristo, nós ouvimos muita gente dizendo: o que você está fazendo? Eu estou fazendo a obra de Deus. Sabe, nós definimos a obra de Deus como um trabalho ministerial, que não deixa de ser. Mas certa vez perguntaram para Jesus: o que é fazer a obra de Deus? O que é a obra de Deus? Jesus disse: a obra de Deus consiste apenas em crer em mim. A obra de Deus é acreditar nele. Sabe, querido, tudo que você faz fora é consequência de uma revelação de algo dentro. Quando você entende que a obra de Deus é apenas crer em Jesus, as coisas externas, as coisas que vão acontecendo, que você vai fazendo, ou que Deus vai te dando a graça de fazer, de executar, é apenas consequência de uma revelação interpessoal de Cristo. Aí tudo muda, irmão. Mas vamos lá. Porquanto aos que antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes. Querida, a palavra conforme aqui é sumorphos no grego. Essa palavra significa, olha, presta bem atenção, ela descreve a essência em caráter. Quando a palavra de Deus em Gênesis diz que Deus nos criou conforme a imagem e a semelhança, a palavra conforme, ela nos remete essa verdade: Deus te fez conforme, ou seja, a essência em caráter. Querido, tudo que você precisa ser, você já é. Olha que loucura! Tudo que você precisa ser, na essência, você já é nele. Vocês estão conseguindo entender? Agora é uma questão de manifestação, e você vai entender por quê. Por causa do pecado adâmico. Aquilo que você era em essência perdeu-se a configuração por causa de Adão. Com o pecado de Adão houve uma desfiguração. A imagem foi desfigurada. E se você estudar as Escrituras, o Antigo Testamento, você vai ver que desde o primeiro momento, desde o primeiro sacrifício na Bíblia, qual foi o primeiro sacrifício e quem fez? A palavra de Deus nos ensina e nos revela que o primeiro sacrifício feito na Bíblia, após o pecado de Adão, quem fez esse sacrifício? Abel? Não é bingo, mas quem dá mais? Querido, o primeiro sacrifício bíblico feito após a queda foi do próprio Deus. A palavra de Deus diz que Deus, ele sacrifica um cordeiro, tira a pele do cordeiro e faz a veste para o homem. Deus, ele mostra para o primeiro pai como é que tinha que fazer. Deus revela o desenho. E é interessante porque a partir desse momento os homens Adão começa a ensinar os seus filhos também o sacrifício. Por quê? Porque o cara que pecou viu Deus preparando e fazendo o sacrifício para preparar a geração para a vinda do seu filho, que é o sacrifício absoluto e eterno. E se você estuda as Escrituras, você vai perceber que a partir dos patriarcas, dos reis, profetas, enfim, sabe, Israel, que hoje é reconhecida como a igreja de Jesus na terra, ela foi sendo preparada paulatinamente, para que Cristo viesse e se ofertasse como sacrifício vivo. Por quê? Aleluia! Por quê? Porque o propósito de Deus, presta bem atenção, Deus conhece o fim antes que o começo comece. Deus estava preparando a humanidade para que aquele momento da queda adâmica, da desfiguração da essência, voltasse a ser restabelecida em Cristo. Irmãos, eu tenho uma boa notícia para vocês. Jesus não veio para morrer apenas pelo pecado do homem, não foi apenas para reconciliar o homem com Deus,
foi muito além disso, isso também. Mas a verdade é que Jesus, ele veio, se manifestou, a palavra se personificou, a palavra se fez carne, Deus habitou com propósito, escuta bem, não só de restaurar isso, não só de perdoar o pecado da humanidade, de reconciliar Deus com o homem, mas de restaurar o desenho original. Vocês estão entendendo? Gênesis 1, versículo 27, se não me engano, 26, 27. Deus cria o homem, faz o homem, depois Deus dá ao homem o quê? Poder. Fala para o seu irmão, poder. Deus disse para o homem: governe sobre todas as coisas. Fala para o seu irmão, governo. Foi uma das coisas que Deus também quis restaurar. A palavra governe, de Gênesis capítulo 1, verso 27, 26, 27, no hebraico é radar. A palavra radar significa subjugar. Deus diz para o homem: subjugue tudo, domine todas as coisas. Escuta bem, irmão, nós vamos dar uma viajada aqui nesta noite. E é a sua cura, é a sua libertação. É a minha cura e a minha libertação. Porque a libertação, a cura do homem depende do entendimento que ele adquire no Senhor. A gente ensina o que sabe, reproduz o que é, mas quem dá graça de entender, de entendimento, é só o Espírito de Deus. Amém? E o Espírito está aqui, ele está sobre nós, ele está em nós e nos dará entendimento para daqui para frente viver uma outra realidade no Senhor. Olha que interessante, Deus deu esse poder, esse governo ao homem. De verdade, querido, quando Satanás investe contra a vida do homem no Éden, eu acredito de verdade, o homem, Satanás não apenas queria que o homem quebrasse a aliança com Deus, mas existia algo, um objeto de desejo de Satanás naquele momento. E o objeto de Satanás naquela hora era algo que ele queria ter no céu e não conseguiu, que era o poder, era o governo. Presta bem atenção, até a queda do homem não se ouve falar de pecado, não se ouve falar de suicídio, homicídio, qualquer outro tipo de coisa. O homem foi colocado em um ambiente chamado ambiente de glória. Ali ele cresceu no ambiente de glória, ele viveu no ambiente de glória até o dia que ele pecou. Quando ele peca aqui, corre aqui comigo aqui, gordinho, por favor. Quando ele peca, o que acontece? Satanás, fala para o teu irmão assim, direito legal. Ele toma o governo que foi dado para o homem. O homem tinha um governo. Quando ele peca, Satanás, de maneira legal, ele toma esse governo do homem. Escuta bem, eu vou te provar nas escrituras. Ele toma esse governo. O homem, ele é tirado do Éden, colocado para fora do Éden. E a partir desse momento, aqui fora, quem passa a governar a terra? Quem? Não tenha medo de dizer, Satanás. E nós vamos ver isso nas escrituras. E aí, a partir desse momento, o que acontece? O pecado começa a surgir na terra e crescer absurdamente. Quando Jesus vem aqui, após o tempo interbíblico, surge um homem de Deus com o espírito, a unção de Elias, a fim de converter o coração dos pais aos filhos, aquela coisa toda. Os teólogos dizem que quando Jesus veio e se fez carne, para ele vir se fazer carne, havia um alinhamento na terra, um alinhamento da terra com os céus. Então ele vem na hora certa, no momento certo, era a hora que o Senhor tinha marcado. E aí Jesus começa a ensinar os homens, escolhe 12 e investe nos 12. Pode ficar aí, gordinho. Mas antes dele subir para o céu, depois que ele morre, depois que ele ressuscita, veja bem, essa autoridade que ele tinha perdido aqui, o Senhor começa a ensinar e preparar o coração do homem, dizendo: vocês que creem em mim vão fazer as obras que eu faço, maior do que elas. Vocês que creem em mim vão impor as mãos sobre os doentes, serão curados, os enfermos serão curados, os cativos serão libertos. Vocês têm autoridade e terão poder. Antes de subir para o céu, o Senhor Jesus, ele restaura, presta bem atenção, o governo que ha sido roubado aqui. Presta bem atenção que há
um momento na vida de Cristo. Após ser batizado por João, a Bíblia diz, Mateus 4, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito de Deus, e lá ele foi tentado pelo diabo. Em uma das tentações, o diabo fala o que para Jesus? Jesus, vem cá, dobra o seu joelho aqui, adora eu um pouquinho aqui. O papo foi mais ou menos assim: ninguém está vendo, só está entre eu e você, não pega nada. Adora um pouquinho aqui, Jesus. Sabe por quê? Se você me adorar, aí olha o que Satanás faz, ele mostra o reino da terra. E olha, presta bem atenção, um detalhe das escrituras. Satanás disse para Jesus: e eu te darei metade do reino que foi dado a... Quem é que deu esse reino para ele? Aonde? No Éden. Eu fico imaginando Jesus dando uma olhadinha para ele, dando uma risadinha, falou: já era, querido, acabou, você já era, você está perdido, você não entendeu nada, esse reino já está sendo restaurado em mim. E outra coisa, eu vou devolver agora para o homem. Faça favor aqui, está correndo de mim, irmão. E outra coisa, no primeiro homem adâmico, o governo foi sobre a terra. Sabe, o governo foi sobre a terra, mas em mim, escuta só o que eu vou fazer. Em mim eu quero dar novamente, eu quero devolver esse legado de governo para a vida do homem. Mas eu não quero somente dar o governo daqui, não. Eu vou dar ao homem autoridade, até mesmo com algumas coisas no céu. Porque o que ele ligar aqui está ligado lá, e o que ele desligar lá vai ser desligado aqui. Eu quero dar essa autoridade ao homem. Vem uma autoridade, vem uma unção de governo dobrada sobre a vida do homem. Agora Satanás, ele literalmente vai comer o pó das sandálias do homem, porque Jesus disse para o homem que agora até Satanás vai ter que submeter a ordem dele em meu nome. O homem vai fluir na terra sobre um governo extraordinário. Cara, eu amo as escrituras. Obrigado, querido. Abra comigo, por favor. Em Efésios capítulo 2. Aleluia. Versículo 4. Efésios 2, 4. Olha o que está escrito. Eu vou ler a tradução da Viva. Deus, porém, é tão rico em misericórdia, Ele nos amou tanto, que embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, Éden, Ele nos deu de volta em Cristo a nossa vida, quando levantou Cristo dentre os mortos. Somente por sua misericórdia imerecida é que nós fomos salvos. Olha o versículo 3, eu piro nisso aqui, irmão. E nos levantou da sepultura para a glória juntamente com Cristo. Ei, vem comigo, irmão. Onde estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, tudo por causa daquilo que Cristo fez. Se a igreja entendesse e cresce nessa palavra, qual é o lugar da igreja hoje no reino espiritual? Nós não teríamos motivo, amados, para andar cabisbaixo. Nós não teríamos motivos para aceitar qualquer outro plano, qualquer outro projeto, qualquer outra visão que não fosse essa apregoada por Paulo à igreja de Éfeso. Sabe, Paulo está dizendo: Éfeso, entenda algo. Nós estamos em um lugar de tamanho poder em Cristo, de tamanho poder em Cristo, que vocês precisam entender. Eu vou parafrasear o versículo. Paulo estava dizendo à igreja de Éfeso: vocês não têm que esperar morrer, vocês não têm que esperar morrer para reinar com Cristo.
Paulo diz à igreja de Roma: vocês precisam reinar em vida, porque onde Jesus está agora, nesse exato momento, vocês também estão nele. A igreja precisa entender que aonde Cristo está, ela também está. E onde é que Jesus está, querido? À destra do Pai, o lugar de poder, o lugar de majestade, o lugar de glória. A igreja de Jesus é gloriosa. Nós somos gloriosos em Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Isso não é utopia, amados, isso é verdade eterna. Essa é a boa notícia. Repito, Jesus não morreu apenas para pagar pelos nossos pecados. Foi além de tudo isso. João capítulo 10, versículo 10 disse: Jesus menciona dizendo: o diabo veio senão para roubar, matar e destruir. Quando ele fala isso, ele estava falando do Éden, vírgula, separa um tempo de outro. Mas eu agora vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida, zoe, vida de Deus. Abundância, perissos, no grego, significa uma vida acima da média. Ei, a vida que Deus tem para mim e para você é uma vida acima da média. Querido, não aceite qualquer outra proposta a não ser essa de Cristo. Aleluia. Cara, deixa eu te dizer algo. A minha fé não sai da minha carteira. A minha fé sai do meu coração. Eu não preciso ter para ser, eu preciso ser para ter. Quando você começa a entender essas coisas, irmão, você entra num lugar de descanso no Senhor. Salmo 23, versículo 1: o Senhor é meu e nada. Deixa eu te perguntar, você crê de fato que nada te falta? Crê de fato? Crê de fato? Então você não vive ocioso no mundo, você não tem ansiedade na terra. Porque uma pessoa que tem ansiedade, ela cancela a sua oração, a sua fé é cancelada, é neutralizada. O medo e a fé não andam juntos, o medo neutraliza a fé. Sabe, muitos de nós acreditamos que Ele é o pastor, mas quando chega nessa parte, nada me faltará. Querido, nós temos vivido isso na nossa casa e no nosso ministério. Toda mulher é bem racional, toda mulher é bem preocupada. Eu entendo isso, porque a visão da mulher não é igual à visão do homem. A visão do homem é muito limitada, a da mulher é muito ampliada. A visão da mulher é o universo, a do homem é o planeta. Por isso que eu tive uma pessoa, um discipulador na minha vida, o Luiz Hermínio, ele sempre dizia isso para mim: se você quer ouvir o Espírito Santo, ouça a sua mulher. E a maioria das vezes que eu batia a cara na parede foi porque eu não dei ouvido para minha mulher. Eu não estou falando de você ser um Acabe para que ela se torne uma Jezabel, não estou falando disso. Entenda, o governo é do homem. Toda mulher sabe disso. Toda mulher sábia sabe disso, que o governo é do homem. Mas Deus deu algo à mulher que não deu para o homem. Deus não disse para o homem edificar a casa, Deus disse para a mulher. Então há uma graça sobre a mulher para a edificação de uma casa. Só que a mulher, ela não flui nessa verdade se ela não se submeter ao governo do marido. E toda mulher sabe, ela pode até pregar o evangelho, mas sempre quando ela estiver pregando, o marido ainda talvez não prega, o marido fica sentado ali. Mas a mulher sabe, ela dá toda a honra ao Senhor e também ao seu marido, porque ela entende que o Senhor do marido é Cristo e o Senhor da mulher é o marido. É isso que Paulo diz, o desenho é esse. Sabe, irmão, Deus veio para restaurar muita coisa. Nós precisamos conhecer o propósito eterno de Deus. Precisamos conhecer a vontade do Pai para a nossa vida, para descansarmos. Sabe, eu creio nisso, irmãos. O Senhor me levou a este lugar. Sabe, às vezes as pessoas me encontram e perguntam para mim: quantas igrejas você tem? Eu? Nenhuma. Eu não morri por ninguém. Não, mas quantos meninos? Irmão, eu tenho um e está muito difícil para cuidar, sabia? Eu conversava com um cristiano, eu dizia: Cristiano, sabe qual é a incumbência que você tem hoje na vida dos filhos? Ensinar os pastores a andar, a caminhar e a descobrir qual é a medida de Deus para a vida deles.
porque um pastor não pode ter inveja do outro pastor. A igreja do pastor do Alexandre tem 1000 ovelhas. Cara, eu quero também isso, Jesus, eu quero isso. Cara, você tem que saber qual a medida que Deus tem para a tua vida. A medida não é essa. Se você tem uma igreja de 1000, você morre. Sabe, querido, a gente vai entendendo as coisas quando a gente vai descobrindo o propósito de Deus. E sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida? Você sabe, pergunta para o teu irmão. Você sabe qual é o propósito de Jesus, de Deus para a sua vida? É um só: revelar Cristo. Não é outra coisa. Cara, Deus não pôs a gente na terra para poder ter fama, sucesso, nome, dinheiro. Não. As riquezas insondáveis de Deus têm um nome: Cristo. Oi, tudo bem? Querido, presta bem atenção. A palavra de Deus diz então que o Senhor nos predestinou para sermos conforme, ou seja, a essência em caráter assim, completo, durável, não meramente uma forma, um esboço. Cara, você não é um esboço de Deus, você é a essência dele. Sabe, eu convido a você a chegar na tua casa hoje, olhar para o espelho na tua casa e dizer: uau, eu sou a essência do Pai. Eu não sou nada menos do que isso. Eu não posso aceitar nada menos do que isso. Eu sou a essência dele. Sabe, Deus? A partir de agora, todas as pessoas precisam olhar para mim e dizer: o céu existe, o reino é real. Porque o que os homens estão chamando de sucesso, Deus chama de acréscimo. O sucesso na vida de um homem consiste em crer em Cristo e conhecê-lo, amá-lo e segui-lo e nunca mais deixá-lo. Essa é a verdade que liberta. Irmãos, entenda o que eu estou pregando. Eu estou pregando algo que, se você crer, nenhuma doença vai fazer parte do seu corpo, nenhum mal chegará à tua casa. Aquele que habita sobre o esconderijo do Altíssimo. Coisa linda esse versículo. As pessoas gostam mais dos outros por causa das promessas, mas nenhuma promessa do Salmo 91 se cumprirá sem que primeiro você viva o Salmo 91, versículo 1. Eu e você precisamos fazer dele a nossa habitação, o nosso esconderijo, a nossa casa, o nosso repouso. Porque quando você faz isso, nenhum mal, todo o Salmo 91 cumprirá em sua vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. E a palavra diz: bem, ainda não bastando que ele vai te fazer conforme ele, ou seja, a essência e caráter. A Bíblia diz que ele também fará de você conforme a imagem dele. A palavra imagem aqui é eikon, significa figura, semelhança, imagem das coisas celestiais, usada a semelhança moral dos homens, renovado com Deus. A imagem do Filho de Deus, a qual os verdadeiros cristãos são transformados. Aleluia. É semelhante não somente ao corpo celestial, mas também ao estado da mente. Por isso Paulo diz: tenhamos a mente de Cristo. A igreja precisa ter a mente de Cristo, amar o que ele ama e odiar o que ele odeia. Sabe, querido, o batismo das águas, ele não te salva. Ele te introduz uma vida num começo de algo, de um processo que Deus quer te levar. O batismo das águas, ele te insere num contexto bem que o próprio Espírito te conduzirá a um outro batismo, o qual Jesus fala, o batismo da morte. E quando nós fomos inseridos no batismo da morte, é onde Cristo se revelará a nós em sua plenitude. Fala para o teu irmão assim: você quer que a morte não te alcance mais? Morra. Morra. Porque se você morrer, você vive. Então, se você morre, essa carne morre. Porque é muito contraditório. Nós vemos cristãos dizendo que são cheios do Espírito Santo, que nasceram de novo, que têm a vida de Cristo, dizendo: eu não consigo ficar sem pecar. Se eu e você não conseguem viver sem o pecado, significa que nós estamos vivos ainda para a carne, para o mundo. Mas se conhecemos Cristo de fato, se passamos pelo processo da cruz, eu aprendi algo lindo nesses dias, que o Senhor te chama a ser ovelha, mas Ele quer te conduzir a um outro lugar que você se torne cordeiro. O Cristiano disse uma coisa na nossa conferência que eu achei demais. Ele disse: se você entrar num restaurante e falar assim: por favor, me dá uma ovelha, vocês têm carne de ovelha? O cara vai dizer não. Aí você pergunta: tem carne de cordeiro? Ele diz: tem. Qual é a diferença do cordeiro e da ovelha? É que a ovelha está viva e o cordeiro... A palavra de Deus diz que você é herdeiro de Cristo e co-herdeiro, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo.
Querido, você não pode permanecer no estado de ovelha. Nós temos que deixar o Espírito nos conduzir para a cruz. John Stott, ele tem uma frase que ele diz assim: ninguém vai ter uma visão clara do céu se não tiver uma visão clara do Calvário. Cara, para você ter uma visão do reino de Deus, você precisa primeiro ter uma visão do Calvário, porque o Calvário ele amplia a sua visão para as realidades eternas. Um homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito, mas o espiritual discerne tudo e não é julgado por ninguém. Entenda o lugar que Deus quer nos conduzir, irmãos. Eu tenho pregado isso já há muito tempo na minha vida, e eu creio nisso. O mundo não precisa de mais uma igreja, porque quantas igrejas se abre mais igreja do que bar? E qual é o estado da nossa cidade, da nossa nação? Cada vez pior. Então o problema, a solução não está em uma igreja, em mais um ministério. A solução está na transformação do caráter do homem ao caráter de Cristo. De homens que se tornem verdadeiros, que não mintam mais, que não enganem mais, que compre e pague, que fale e cumpra. Eu falo sempre isso para a galera da igreja: vocês não têm obrigação de nada, nós não temos obrigação de nada, mas quando abrimos a nossa boca agora, nós temos obrigação de fazer. Sabe, você não tem obrigação de visitar ninguém, mas se você falar, eu vou na tua casa, você tem que ir. Você não tem obrigação de dar nada a ninguém, mas se você falar para o teu pastor: pastor, eu vou te dar um presente no teu aniversário, irmão, se vira nos 30 e dê o presente para o pastor, e ele vai ficar muito feliz, e Deus muito mais ainda. Aleluia. A imagem do Filho de Deus, a qual os verdadeiros cristãos são transformados, é semelhante não somente ao corpo celestial, mas também ao estado da mente mais santo e abençoado que Cristo possui. A imagem de alguém na qual a semelhança de outro é vista. Cara, Deus, quando criou eu e você, e quando Ele diz é minha imagem, Ele está dizendo assim: bem, o meu propósito para vocês é que quando todo mundo olhe para vocês, veja eu em vocês. Eu acredito nisso piamente, irmão, que quando Adão passava, a criação gritava: uau, é Deus aqui, é Deus presente, porque ele conseguia refletir a glória de Deus. Por que o apóstolo Paulo diz assim, bem, que a criação, toda a criação, ela clama, ela geme, ela grita, ela esperneia pela manifestação dos filhos de Deus? Cara, a criação não está gritando, sabe, de maneira expectante pela manifestação dos evangélicos, nem dos crentes, mas dos filhos. Porque quem disse que você é crente, quem disse que você é evangélico, é o sistema, é a Babilônia, é a revista Isto É a época. A palavra de Deus diz em João capítulo 1 versículo 12 que o Pai nos deu poder, por cremos em Cristo, de se tornar filhos. Só que o filho de João 1,12 não é o mesmo termo usado em Apocalipse 21 versículo 5, 6 e 7. Em Apocalipse capítulo 21, quando Deus usa a expressão filho, não é o mesmo termo usado em João capítulo 1. O do capítulo 1: e Deus deu o poder de se tornar filho, porque cremos em Cristo. Take nós, filho recém-nascido, alguém que começou um processo. Aí você vai trilhando, você vê o caminho da igreja, passando por Atos, as epístolas, e chegando ao término de tudo. Aí Deus já diz assim: e a galera que venceu, eu digo, eu serei o vosso Deus e vós sereis os meus filhos. Já não é mais take nós, agora é ruiós, filho maduro, que expressa o mesmo caráter que o de Cristo. Sabe por quê? Porque Paulo diz ao livro de Gálatas: se o filho foi herdeiro, sendo ele menino, de nada difere do escravo. Querido, todos nós somos herdeiros, porque recebemos essa adoção por meio de Cristo. Mas a questão é que se eu não amadurecer em Cristo, eu continuo permanecendo como um escravo na igreja.
Diga para o teu irmão aí: para amigo você dá presente, para empregado salário, mas para filho é herança. Precisamos amadurecer. Sabe, querido, não basta ter herança se você não tiver condições, se você não estiver habilitado a usufruir da herança que o Pai te deu. Não existe povo mais rico, mais próspero, mais abençoado do que nós. Mas a questão não é isso. Por isso que ainda nós encontramos, pastor, como o senhor disse, pessoas que tentam, como diz os antigos, barganhar com Deus. Está aqui meu dízimo, o senhor tem que fazer. Está aqui a minha oferta, o senhor tem que fazer. Porque eles vão entender a condição de filho. Nós vamos chegar lá. Mas entenda o processo qual Deus colocou você. Estou terminando. Querido, nesses dias ouvimos falar muito a respeito da vontade de Deus, ou seja, do seu grande propósito. Então eu tenho entendido no meu espírito que o propósito de Deus para mim e para você e para toda a igreja espalhada em toda a terra é um só: é que nós nos tornemos como Cristo, pois semelhante com Cristo é a vontade de Deus para a sua igreja. O Senhor quer que você entenda isso, para manifestar aquilo que Ele já te deu. O fim principal de todo homem é o de glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Amados, para que nós possamos mergulhar com muita segurança nesse assunto, ao ponto de não permitirmos que as dúvidas roubem as bênçãos, veja o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Vou ser bem rápido agora. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Transformado. Metamorfo significa configuração, forma, a forma simples, semelhança, a forma própria de algo ou que expressa verdadeiramente o fato, a forma real. Por isso que eu disse, não é apenas cobrir o pecado, tirar o pecado, banir o pecado da tua vida, reconciliar você com Deus, que é lindo isso aí, também faz parte da manifestação do Filho, mas foi configurar novamente você ao propósito original. Você precisa entender que isso em Cristo já está feito em você, amém? Por favor, acredita, isso já está feito em você. 1 João capítulo 3, versículo 2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, aleluia. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esperança, assim como Ele também é puro. Filipenses 2, versículo 19 diz: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, também tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Versículo 21, pois todos eles buscam o seu próprio, não o que é de Cristo Jesus, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espera enviar tão logo tenha eu visto a minha situação. Paulo usa a expressão caráter, é o conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e reagir de uma pessoa ou de um grupo. Você tem o caráter de Cristo. Agora a igreja precisa entender este lugar, agir como Ele. E deixa eu te dizer, você está habilitado a fazer isso. Você já foi aprovado por Deus em Cristo. Todos nós concordamos que pecamos ainda, amém? Sim ou não? Agora eu vou falar algo que pode também causar uma certa crise em você. Vocês acreditam que quando Deus olha para você hoje por causa de Cristo em você, Ele não consegue ver você um pecador? Você peca, mas quando o Pai olha para você, Ele não consegue ver pecado em você. Por quê? Por causa da obra de justificação de Cristo. A palavra justificado no grego significa inculpável. Cara, o negócio é muito louco. Quando eu tive essa revelação de Deus, eu comecei a olhar para Deus e dizer: uau, embora eu peque aqui, Senhor, eu preciso pedir perdão. Bem, mas quando o Senhor olha para mim, por causa do Cristo que em mim habita, aleluia, então o Senhor não consegue enxergar o pecado, porque eu já fui justificado, uma vez justificado, para sempre diante de Ti. Não permita que o diabo roube essa verdade do teu espírito.
para que amanhã você possa viver uma situação difícil, falhar em algumas áreas da sua vida e abaixar a tua cabeça, entrar em condenação e dizer: ah, eu não presto mesmo, sabe, eu não sirvo para nada. Você pode olhar para o diabo e dizer: bem, você não presta para nada, você já era. Passei 3 minutos. Romanos 8:29 diz: Deus predestinou o seu povo para sermos conforme a imagem do seu filho. Quando Adão ele caiu, irmão, ele perdeu muita coisa, mas ele não perdeu tudo. Escuta, ele não perdeu tudo. Prova disso é que Deus desceu, preparou para ele uma veste e disse: segura a ponta aí, Adão, porque a coisa já está preparada tudinho, fique em paz. E a Bíblia diz que quando Jesus morreu, ele desceu aonde? Ao seio de Abraão, lugar dos mortos, pregou para os mortos que estavam cativos foram libertos. Por quê? Porque eles acreditaram numa mensagem de Deus pregada pelos profetas. Sem conhecer, eles acreditaram. Cara, você pode imaginar um negócio muito louco, irmão. Uau! Então Deus matando aquele cordeiro e Adão vendo, e de repente a janela se abre. A Bíblia não diz, mas eu creio, porque o cara vivia num ambiente de glória. A janela se abre, ele começa a ver que aquele cordeiro bem não era bem um cordeiro, tipificava e apontava profeticamente para alguém. E quem é esse alguém? Pai, esse alguém é meu filho. Fica tranquilo, você vai viver um tempo, há uma pequena separação nesse quesito, mas fica tranquilo, porque desde toda a eternidade eu já preparei tudo, e bem, você está conectado a mim por causa desse cordeiro. Quantos estão entendendo? Diga amém. Deixei para o final, senão não vou conseguir pregar. E eu preciso só transmitir isso para vocês, amados. O texto que nos aponta e nos fala de um futuro. Aqui há 3 perspectivas: passado predestinou, presente para a transformação, futuro seremos semelhante. Mas todas elas apontam para a mesma realidade, para a mesma direção. O propósito eterno de Deus, nós fomos predestinados. O propósito histórico de Deus, estamos sendo mudados e transformados pelo Espírito, aleluia. E por último, o propósito escatológico de Deus, seremos como Ele. Vira para o seu irmão e fala assim: já dá para você sorrir, irmão. Já dá para você sorrir. Você já está começando a entender que você não vai ser vitorioso, você já é vitorioso. Sabe, eu oro para que o Espírito Santo abra a nossa visão escatológica aqui agora, e você entenda tudo aquilo que você já é nele, e não retroceda nunca mais. Bem, mas tudo isso nos aponta e nos remete a um lugar ainda mais gostoso. Deixa eu ir aqui. Então a palavra de Deus diz assim: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais fala para o teu irmão: você já é abençoado. E não é com algumas bênçãos, a Bíblia diz que é com todas as bênçãos. Ah, meu querido, isso inclui, sabe o que? Escuta, isso inclui a sua cura, a sua libertação, a sua restauração, a restituição. A minha esposa, quando ela descobriu isso, a gente estudando a Bíblia junto, ela virou para mim e disse assim: a minha esposa, deixa eu contar para vocês aqui, eu finalizo, nós vamos orar. A minha esposa perdeu o pai dela com 7 anos de idade, pastor Alexandre, morto, um tiro, por causa do adultério. Passou fome mesmo. Teve que roubar caqui na casa do vizinho para não morrer de fome. Estou falando sério. A mãe não tinha dinheiro para comprar comida, mas comprava cigarro. E quando ela entendeu isso, um dia ela pegou falando para mim, a gente orando, e ela chorando, ela disse: amor, eu declaro isso e faço disso um decreto na minha vida. Todo o dinheiro que o diabo roubou da minha mãe, com o maldito vício do cigarro, ao ponto da gente passar fome, mas ela não deixar de fumar, todo esse dinheiro que o diabo roubou, eu declaro que todo esse dinheiro será restituído na minha vida. Eu não vou deixar nada para o diabo, tudo aquilo que ele roubou é restituído, porque a Bíblia diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênção. 1 Pedro: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhe exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro,
Paulo diz: pecado, onde está? A morte, onde está? O meu Jesus, o meu Jesus, o meu Jesus te venceu na cruz. Adeus pecado, adeus doença, adeus enfermidade. Eu sou livre em Jesus. Vem, ministério de louvor, por gentileza, senão o pastor não me chama mais para pregar. E terminando disse: a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Uau! Por suas feridas, eu gosto disso. Vocês foram. Não, vocês foram. Vocês não serão. Vocês não serão. A conjugação do verbo é passado. Vocês foram. Você pode olhar para a doença e dizer: uau, você já era, foi lá. Ei, foi lá. Ele te venceu lá, ele te derrotou lá. Eu passei um momento muito difícil da minha vida. Estresse mental, preocupação e tanto trabalho e tanta pregação. Um tempo da minha vida tinha medo de tomar banho, tinha medo de dormir. Eu acordava de madrugada e fazia minha esposa me trazer para o médico fazer exame de coração, porque eu ia ter infarto. Com o tempo comecei a pensar bem: eu acho que eu tenho um câncer na cabeça. E fui me afundando e afundando e afundando. E então peguei a palavra, comecei a ler a palavra, estudar a palavra e mergulhar e orar. E então essa verdade saltou em mim. E eu comecei a entender e dizer: uau, eu preciso declarar. Porque a fé só tem poder quando você a declara. Escuta, pensar corretamente, crer corretamente, falar corretamente. Se você crê com o coração, você crê para a justiça. Mas quando você confessa para quê? Para a tua salvação. Então você começa a confessar. Confessa aquilo que você crê, libera a palavra. Você vence o diabo, você vence a palavra do inferno, proclamando a palavra de Deus. E então eu comecei a declarar: pelas chagas eu estou, sabe? E aí eu comecei a entender que eu já não tinha mais que orar pela minha cura. Eu tinha que orar pela manifestação dela. Por quê? Porque ela já estava sobre mim. Fica de pé, por favor, querido. Eu amo pregar a palavra, bem se deixar. Mas eu creio que já foi suficiente, porque quem convence é o Espírito, amém? Aleluia. Você pode virar para a pessoa do seu lado e de um tom profético dizer para ela: a tua vida nunca mais será a mesma depois da verdade pregada nessa noite. Porque só a palavra tem o poder de mudar, só a palavra tem o poder de transformar. Querida, eu não sei qual é a dificuldade na sua área, eu não sei aonde você está com problema, mas eu sei que se você trazer essa palavra para você e você começar a olhar para você e olhar para Cristo e dizer: uau, Jesus, eu entendi nessa noite que eu estou no mesmo lugar que o Senhor está. Oh, que obra maravilhosa tu fizestes. Por isso que a palavra diz que o amor de Deus, ele excede o nosso entendimento, o nosso conhecimento. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que venha essa unção, Senhor, essa unção avassaladora nessa noite sobre essa igreja, sobre a minha vida, Pai, que esta verdade cresça em mim, Senhor. Deus, que essa palavra se torne uma comigo, Pai, assim como com eles também, Jesus. Aleluia, nós queremos viver, manifestar a sua glória e o seu poder, Pai. Uma igreja madura, Pai. Não é mais tempo de sermos imaturos. Não podemos viver imitando pessoas, não. Pai, existe revelação para a igreja, existe revelação para os teus filhos. Vem com o seu poder, vem com o seu poder, Pai, em nome de Jesus. Cura, Jesus. Liberta, Jesus. Jesus! 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 Você que quer, você que deseja, sai do seu lugar, se aproxime do altar. Vem como ato profético de alguém que entendeu, de alguém que crê. Sai do seu lugar e vem. Vem. Uou!
as dúvidas, os medos. Vença a insegurança. Creia em quem você é em Deus. Creia de quem você é nele. Ah, Deus querido e amado, te adoramos,